Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. E eu gostaria, Rafael, que você contasse para nós a importância da ciência na conservação no meio ambiente local e global. Tá certo. Obrigado, Ju, pela pergunta. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão relevante para a sociedade hoje. A gente, no meio científico, entende que a ciência oferece um método sistemático para que a gente possa aprender sobre o funcionamento da natureza e as melhores formas da gente manejar e trabalhar com ela sem cometer tantos erros, sem que a gente precise tentar muitas coisas diferentes, desperdiçar recursos, desperdiçar tempo e cometer erros que acabem levando, à degradação ambiental. Então, ao longo desse último século, principalmente depois da Revolução Industrial, a gente começou a ter um crescimento populacional, começou a ter muita gente ocupando o planeta e usando cada vez mais recursos naturais. Com esse crescimento desenfreado da população, a gente começou a ver um certo abuso e uma certa degradação ambiental que levou ao comprometimento de vários ecossistemas, seja em quantidade de recursos, disponibilidade de recursos, mas também na qualidade com que esses ecossistemas conseguem fornecer tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. Então a gente pode pensar em biodiversidade, fornecendo alimentos, remédios, cosméticos, a gente pode pensar nos recursos naturais, fornecendo madeira, água limpa, ar puro para respirar, e nesse contexto é necessário que a gente estude diferentes formas da gente tanto adequar a nossa forma de uso e ocupação e exploração do território, quanto estudar as melhores maneiras da gente restaurar os ecossistemas para que eles possam realizar suas atividades, realizar seus processos e com isso fornecer os serviços que a sociedade tanto precisa para sobreviver com qualidade. Então a ciência ela vai oferecer para a gente uma forma, um método da gente entender como ela funciona, ao mesmo tempo que a gente entende as consequências das nossas ações da natureza e com isso a gente consegue executar ou realizar, propor políticas públicas de uma gestão da biodiversidade, de uma gestão do território que seja mais integrada com a conservação da natureza. Então isso se aplica em qualquer escala, isso se aplica na nossa casa, isso se aplica na nossa cidade, isso se aplica no nosso país, isso se aplica no mundo como um todo. Então na nossa casa vão desde as ações locais de cuidar um pouco mais do jardim para a gente favorecer, por exemplo, plantas nativas, plantas ameaçadas de extinção, polinizadores, ações locais da nossa cidade, como por exemplo, não jogar lixo na rua para não entupir bueiro, para não ir para a calha do rio, para não contaminar os rios, não afetar os peixes, a vida aquática, para a gente, por exemplo, também não impermeabilizar tanto o solo para que a água infiltre e com isso a gente possa ter o reabastecimento das bacias hidrográficas sem que a gente faça com que essa água cause enchentes e alagamentos nas cidades. E isso numa escala maior, uma escala nacional, políticas públicas, por exemplo, de combate ao desmatamento, de combate a mudanças climáticas e de políticas globais, porque não adianta eu cuidar sozinho aqui do meu meio ambiente local, você cuidar do seu aí na sua cidade, alguém em outro país cuidar lá, se a gente não tem esse movimento de toda a humanidade fazendo a sua parte, porque todas as ações que cada pessoa realiza têm consequências para toda a sociedade. Então a ciência ela vai trazer para a gente conhecimentos e informações sobre como atuar para a conservação da biodiversidade da maneira mais eficiente possível, ao mesmo tempo em que a gente vai oferecer soluções tanto para o indivíduo localmente, quanto para a sociedade como um todo, seja no país ou a nível global.